Bom dia. É sempre com muita alegria que eu venho para casa, para o trabalho, para a preleção. Sejam muito bem-vindos. Hoje o tema é sobre a morte. E aí alguns podem se dizer, nossa, falar sobre isso, que tema, né? Mas é importante esse tema porque ele faz parte da vida, né? Faz parte da nossa vida. E a gente tem meio que um tabu com relação a alguns temas. E esse é um deles. Ninguém sai por aí com os amigos, vamos falar sobre a morte. Não. Quando alguém toca nesse assunto, as pessoas geralmente dizem, credo, gente, vamos falar de coisa alegre, ou coisas felizes, né? Tá certo, alguns momentos é importante também. Mas a reflexão sobre a morte é de extrema importância para a vida. Para a vida. Né? E aí, é importante que a gente compreenda, no primeiro instante, que a morte, na sua concepção geral, representa renovação. Se a gente observar o nosso meio, o nosso ambiente, tudo se renova, tudo tem seu tempo de nascer, viver e morrer. A gente pode citar a flor, que desabrocha, murcha e depois se despenca. Né? A plantinha, no geral, né, ela tem o seu tempo. As folhas das árvores, a própria árvore, até as rochas, ela tem o seu processo de transformação com a ação do vento. Os planetas. Então, tudo que a gente observar da matéria, ela tem o seu tempo. Ela tem o seu processo de renovação. Né? Então, tudo se renova na vida. E aí, uma questão que a gente poderia se fazer é por que a gente não gosta de falar da morte? Seria medo? Medo do desconhecido? Medo do temido, né? A gente se apega, a gente tem um instinto de sobrevivência que Deus nos colocou, então talvez tabus, enfim. Então é bom, esse tema é importante para que a gente possa refletir e desmistificar todas essas questões, para que a gente possa estar livre no nosso momento derradeiro, enfim. Né? Mas esse medo da morte, ele é real e ele é construído ao longo da nossa história, né? Se a gente pegar as religiões ortodoxas, nos apresentaram desde os tempos remotos conceitos, né, de morte, que a gente vai para o inferno, a gente tem medo, né? Ou será que a gente vai para o céu? Não sei, o que será de mim? Não é verdade? Isso causa ansiedade. E os materialistas que não acreditam em nada, né? Então vai ser o fim de tudo, enfim. Então sempre tem um receio do que vai nos acontecer. O André Luiz, ele nos diz o seguinte, que o nosso medo é por ainda estarmos invertendo o exato sentido da vida. Porque inconscientemente nós sabemos se nós estamos ou não vamos dizer assim, cumprindo a nossa trajetória evolutiva ou não. Inconscientemente nós sabemos. Né? Como nós estamos vivendo aqui. E o que nós planejamos antes de vir para cá. Existe uma sintonia? Se existe essa sintonia, quando existe, geralmente as pessoas estão mais tranquilas para este momento. Quando nós nos desviamos totalmente, né, do que foi nos planejado e o modo como estamos vivendo, essa agonia aumenta, esse desespero aumenta. Né? E aí, se a gente pensar assim, mas eu não lembro o que foi planejado, eu não sei o que foi planejado para mim, como que eu vou saber se eu estou ou não?
inconscientemente sabemos. E também não precisa saber exatamente o plano, né? Porque as nossas decisões têm que sempre estar pautado com os ensinamentos de Jesus. Eu estou aprendendo a amar a cada atitude que eu tomo, né? As minhas decisões beneficiam só a mim ou eu também incluo o outro nas minhas decisões? Se eu vou prejudicar o outro, eu estou agindo? Mas tem que pensar em mim, né? Então, todas essas são questões que vão nos dizer, que vão nos pautar se eu estou vivendo bem ou não para poder morrer em paz. E aí, então, como eu já disse, precisamos falar da morte, porque nós precisamos aprender a morrer. E a gente aprende a morrer vivendo conforme os ensinamentos de Jesus aqui na Terra. Então, o objetivo dessa preleção é justamente fazer uma reflexão de nós, de como está sendo o nosso processo de vida aqui e como que pode ser, então, em função disso, o nosso desencarne, a finitude da nossa vida, né? Então, o que eu faço aqui hoje vai definir a minha morada no plano espiritual, porque com o que eu estou me sintonizando aqui é o que vai me atrair no outro plano, né? O que eu faço hoje aqui pode antecipar ou adiar o meu desencarne. Como assim antecipar ou adiar? Bom, se eu tenho o hábito de fumar, se eu bebo muito, bebidas alcoólicas, se eu tenho vícios de qualquer tipo, de comida, de sexo, qualquer tipo de vício, isso é prejudicial e pode antecipar o nosso desencarne. Agora, como que pode adiar? Muitas vezes, o trabalhador do bem, quando é chamado a sua hora, mas o trabalho que ele está fazendo ainda é muito importante para a comunidade, às vezes estuda-se uma forma de prolongar o tempo dessa pessoa aqui. Né? Então, aquela historinha que cada um tem, todo mundo tem sua hora sim, porém, ao modo como estamos vivendo, pode antecipar ou pode adiar. E o que eu faço hoje também pode estar prolongando ou diminuindo o tempo do desencarne. Mas como assim, tempo do desencarne? Sim, porque morrer e desencarnar são duas coisas diferentes. Não necessariamente ocorrem ao mesmo tempo. O tempo entre um e outro pode ser instantâneo, de minutos, segundos, pode ser de horas, pode ser de dias, pode ser de meses, pode ser de anos. Então, como eu estou vivendo aqui, hoje, vai influenciar nesse processo. Vejam a importância da gente fazer essa reflexão, né? E viver bem, né? E viver bem aqui, para esse momento, dessa transição ser o mais tranquilo possível para todos nós. E aí, então, antes da gente começar a trazer alguns exemplos, só um comentário aqui, essa palestra sobre a morte, eu preparei ela em 2018. E quando eu preparei, eu fiz ela em 2 dias, eu tive que dividir em 2 partes, de 50 minutos cada, porque não deu tempo. Então, hoje eu trouxe a primeira parte, da qual eu vou poder falar só 30 minutos. Ou seja, os outros, né, só mais 50, mais 20 minutos que eu não vou poder falar. Tem 100 capítulos. Tem vários capítulos. Então,
É um tema extenso, então a gente vai trazer algumas noções aqui, só para... Tá ok? Então vai ficar muita coisa de fora, mas, enfim. Então, antes de a gente dizer, na visão espírita, o que é a morte, o que é o desencarne, eu gostaria de um tempinho de reflexão de cada um e responder essa pergunta. O que significa a morte para cada um de vocês? Então pense. Será que significa perder? Eu não quero morrer porque eu não quero deixar minha família aqui. Eu não quero morrer porque eu não quero perder o poder. Eu tenho um cargo muito importante, só eu para dirigir essa empresa. Para mim significa ausência, para mim significa poder abraçar, poder estar. Então, reflitam, o que significa a morte para cada um de vocês? Porque o significado que nós estamos dando hoje também tem relação com o nosso processo de morrência, tem relação com o nosso processo de morrer. Se eu estou muito apegado ao meu filho, à minha família, aos meus, isso torna-se um pouco mais difícil. Se eu tenho a ilusão de ter isso, aquilo, isso torna mais difícil. Porque a verdade é, Jesus vem nos ensinar que nada é nosso, tudo é um empréstimo, até essa vestimenta. Até essa vestimenta. Então, façam essa reflexão. Desconstrua essa questão de ter. Tudo é um empréstimo. Eu não vou poder mais abraçar. Vai. A morte não existe. Sabemos que é uma mudança. O reencontro sempre vai existir. O reencontro sempre vai existir. E a gente sabe, a gente tem aqui na casa o intercâmbio dos dois planos. Onde muitos espíritos vêm nos dizer, eu pude abraçar. E a gente sente. E a gente sente aqui, no coração, quando um ente querido vem e nos abraça. Então, eu não vou poder mais abraçar? Não é verdade. Eu não vou mais poder? Não é verdade. Mas eu tenho. Não, você não tem. Então, temos que refletir para desconstruir crenças, né? Ilusões que se enraizam na nossa mente e que dificultam esse processo. Dificultam esse processo. Então, o que é a morte na visão espírita? É uma cessação orgânica, né? O coração ele vai parar de funcionar. O sangue ele vai parar de circular. É um processo de desenvolvimento celular, o processo de desenvolvimento celular ele cessa. Segundo a lei da entropia, é necessário energia para a manutenção da vida. A morte é o efeito da carência dessa energia, seja pelo envelhecimento, onde as células não se renovam mais, ou por acontecimento trágico que impede essa sustentação das moléculas, que é o caso, por exemplo, de um acidente de carro, um acidente qualquer, ou até mesmo de um suicídio. Por que precisamos morrer? A Joana de Ângeles diz o seguinte: é necessário que haja morte orgânica a fim de que ocorram alterações, aperfeiçoamentos. Tem sido por meio do processo de nascer, viver e morrer que as formas aprimoram-se através dos milhões de anos. Então imagina, gente, se a gente não morresse. É a mesma coisa que eu dizer que eu não vou mais trocar de roupa. Essa roupinha aqui é essa aqui. Eu me apeguei a essa roupinha. Imagina, gente, essa roupinha aqui. Não dá nem para imaginar o cheiro, né? O estado disso daqui. Como é que vai ficar?
Não, a gente tem que renovar, é a mesma coisa do nosso corpo. Então imagina lá atrás, a forma do primata. Imagina se nós fôssemos ainda fôssemos um primata até hoje. Não, precisa se renovar, né? Então, o espírito aperfeiçoado, ele precisa de um corpo igualmente aperfeiçoado. Joana, ela também diz que a consumação é apenas aparente, porquanto as moléculas que o constituem voltam a reunir-se, formando outras expressões materiais. Então, tudo se renova, né? Então, o corpo falece, mas existe a degradação ali, as bactérias que tomam aquele corpo, que volta para a terra, tudo vai se renovar aí. Então, o corpo morre, porém, como eu já disse, o espírito é imortal. E aí, o que é a desencarnação? É o fenômeno de libertação do corpo somático por parte do espírito, que, por sua vez, se desmanta dos condicionamentos e ativismos materiais, facultando a si mesmo liberdade de ação e de consciência. Então, a morte do corpo é o falecimento, né? Então, como eu já disse, o coração vai parar de funcionar, Agora, o desencarne é o meu espírito que habita esse corpo sair. E aí a espiritualidade vai nos ensinar que o nosso perispírito está conectado célula por célula do nosso corpo. Então, é preciso desconectar tudo isso daqui. É preciso desconectar. Com o envelhecimento, essas desconexões elas vão acontecendo naturalmente, assim, com maior ou menor esforço, dependendo do quanto a pessoa é apegada ou não às coisas materiais. Mas, então, é preciso desconectar cada um. E aí, eu lembro uma vez da última palestra que eu fiz uma associação com a casinha do botão aqui, né? Desabotoar isso aqui, ou seja, a conexão do espírito com a matéria, né? Quanto mais materializado eu estou, mais é apertadinha essa casinha aqui. Aí, para eu desabotoar isso aqui, vai dar um trabalho, certo? Agora, quanto mais desmaterializado eu for, isso aqui vai sair com uma tranquilidade que vai ser uma beleza. Entenderam? Então, esse é o processo de desencarne. E aí, quando se desprende, ainda tem aquele cordão fluídico, né? Então, aqui, no livro Céu e Inferno, no item 4, o Kardec escreve que a extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo, mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se despreende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A separação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos do contato existente entre o corpo e o perispírito. E, por conseguinte, também maior ou menor dificuldade que apresente o rompimento, que é o que eu acabei de explicar aqui. Tá? E aí ilustra bem. Então, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz nos traz vários exemplos de desencarne. Vários exemplos. Então, então ele vai falar da história do Dimas, do desencarne dele. Todos esses, que eu me lembro, todos esses exemplos eram de espíritas. Pessoas que eram espíritas. No caso dele, é importante dizer que todas as situações nós temos auxílio da espiritualidade. Do mesmo jeito que durante a nossa vida a gente sempre tem auxílio do nosso mentor, do nosso guia, na hora da morte nós também teremos.
A gente tem antes, durante e depois. Sempre teremos auxílio. Quando acontece que nem sempre nós damos ouvidos a esse auxílio. Nem sempre. Então, por isso que muitas vezes a gente encontra aqui na mesa espíritos que dizem que estavam vagando por aí, né? Porque muitas vezes existe assim aquela sintonia, aquele empuxo que ele vai para determinado lugar e que é difícil sair. Então, mas a espiritualidade sempre vai amparar. Entretanto, a gente sabe também que haverá para os trabalhadores fiéis uma expedição especial. Está privilegiando um? Não, é merecimento. Não é privilégio, é privilegiar uns em detrimento dos outros. Por quê? Ao longo da nossa vida, a gente ganha a simpatia de muitos espíritos na espiritualidade. E eles, simpatizando com nós, eles se aproximam para nos auxiliar. Né? Então, o mesmo acontece aqui na Terra. Quando alguém desencarna, eu não vou nem me dar o trabalho de ir lá no velório. Não gostava daquela pessoa. A gente é assim, né? E agora, quando é uma pessoa querida, a gente vê que lota, né? Do mesmo jeito, no outro plano. Vamos receber fulano, vai voltar! Então, lota do lado de lá para receber aquela pessoa querida. Né? Então, existe essas diferenças, sim. Mas é o merecimento de cada um, tá certo? No processo do Dimas, que o André Luiz nos traz, existe, então, a equipe espiritual que vai lá dar os passes, vai auxiliando nesse... como que eu disse? Nesse desenlace, obrigada. No desenlace, até que o espírito dele se desprende totalmente, mas ainda precisa cortar o cordão fluídico que liga, né, o espírito ao corpo. Então, ele é tido como morto aos olhos da matéria, aos nossos olhos. Entretanto, o desencarne ainda não aconteceu totalmente, porque ainda precisa cortar o cordão fluídico. E aí, no caso do Dimas, isso só poderia acontecer no dia seguinte. Por quê? Porque no processo do desencarne sempre há, dependendo do sujeito, uma certa perturbação. Então, para preservá-lo, a espiritualidade acha adequado que isso seja feito no dia seguinte. Então, no céu e inferno, ele vai dizer o seguinte, que esse fenômeno da perturbação seria um instante da alma, que a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se disséssemos que um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Então, essa perturbação ela pode, pois, ser considerada um estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos, como eu já disse. Então, à proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta por um fundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas, a vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesmo. Bem diverso é, contudo, esse despertar, calmo para alguns, acorda-lhe sensações deliciosas, tétricas, aterrador e ansioso. Para outros, para outros pode ser, inclusive, um pesadelo. Então, esse momento vai variar muito de pessoa para pessoa, conforme a gente falou, conforme a gente vive aqui na Terra. No caso do Dimas, seria no dia seguinte. Aí, o André Luiz traz também o exemplo do Fábio, que
também era espírita e tinha não tinha mediunidade, mas era um trabalhador na casa de espírita, na obra do bem. E o seu desprendimento foi apenas 1 hora depois. 1 hora depois. Que cada caso é um caso. Nunca uma morte vai ser igual a outra. No caso da Adelaide, ela faz praticamente tudo sozinha. Só vai precisar de ajuda para cortar o cordão ali, né? No caso de lá no livro ele também traz outros exemplos de uma mulher que tinha uma morre no parto do bebê. E ela tinha uma fixação muito grande pela menina. Ela queria loucamente estar com o bebê. Né? É óbvio, isso até é super compreensível. Só que ela não conseguia ouvir os conselhos da espiritualidade, não conseguia. E ela havia morrido, entretanto, o desencarne não poderia ser efetuado. Já fazia dias que ela estava ali. E o André Luiz pergunta, por que a gente não ajuda? Porque não corta esse cordão aqui, porque senão ela estaria indo direto na presença do bebê e que ia perturbar muito aquela criança que ela poderia chegar a desencarnar, por ser ainda um espírito recém-encarnado, né? Então, percebe que cada caso é um caso. Nunca uma morte vai ser igual a outra. Nunca um desencarne vai ser igual ao outro. E tudo isso, como nós já comentamos, vai depender de como nós estamos vivendo aqui, né? No caso do Cavalcante, que é um caso bem interessante, André Luiz vai nos dizer que na história de vida dele, ele tinha uma pendência com a sua ex-mulher. E ele queria reencontrá-la antes de morrer para poder dizer que perdoava a traição dela. E ele se apegou tão firmemente a isso, com essa ideia fixa, que ele não se permitia morrer. Não se permitia. Então percebam, né, o quanto a nossa mente influencia nesse momento. Então ele tinha muito medo, e se agarrou à vida de uma forma tão feroz que ele não se permitia. E em decorrência disso, esse apego não se conseguia se desprender. Né? Por fim, os médicos, porque ele estava no hospital, deu uma injeção de morfina, o que prejudicou o processo do desenlace. Né? Então, o que poderia ocorrer em algumas horas, demorou 20 horas. Né? E a pessoa acaba sofrendo nesse processo. Então, o quanto é importante nós nos acertarmos aqui, né, com os nossos pares. Não deixar pendências para amanhã. Se a gente quer se reconciliar, que seja hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. Né? Muitas vezes, a gente, nesses momentos, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente olha para trás e fala, meu Deus, e agora? E se está chegando a minha vez? Aí a gente vai dizer assim, nunca ninguém se arrependeu de ter ficado mais com a família, e sim de ter trabalhado tanto. Né? Nunca ninguém falou, nossa, eu devia ter trabalhado mais, né? Ficado mais tempo na empresa. Não, nunca ouvi ninguém se arrepender disso. Mas sim no processo das relações. Meu Deus, por que eu fui tão grosso com fulano? Por que eu não perdoei? Por que eu não compreendi? Por que eu não abracei mais meu filho? Por que eu não aproveitei mais a infância dele? A gente está olhando olho no olho das pessoas? Como que a gente lida com as nossas adversidades da vida?
Como a gente respeita o outro. É do mesmo jeito que a gente gostaria de ser respeitado? Então, são essas reflexões que a gente precisa trazer para a vida, para que a gente possa morrer em paz, desencarnar em paz. Porque a morte, ela faz parte da vida. E a dor e o sofrimento deste momento vai depender de como nós vivemos. Agora, é de extrema importância que a gente acolha os nossos equívocos, os nossos erros. Porque de nada adianta a gente ficar se culpando, a gente ficar se martirizando pelo passado. Então, se a gente não vai ter mais a oportunidade de perdoar alguém, que a gente o perdoe no coração. Porque esse perdão no coração é energia que vai alcançar essa pessoa. Então, que a gente reflita nessa semana como nós estamos vivendo, para que a gente possa, né, ter uma vida digna. Os ensinamentos de Jesus é amor. Basicamente é isso, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, que a gente, a cada dia, se lembre de amar mais. E se eu errei ontem, ele só nos serve para nos mostrar o quê? Que hoje precisamos fazer diferente. Porque o sentimento de culpa também nos atrapalha. Tá certo? É isso, gente. Um bom domingo para todos, de muita paz e muita luz que precisamos, né?